Sukuna é inegavelmente o rei das maldições, um dos seres mais poderosos da obra e também capaz de lutar de igual para igual contra um monstro que chamamos de Satoru Gojo. E o que muitas pessoas não sabem é que o trunfo que o Sukuna tá guardando para utilizar contra o Satoru Gojo, que é o General Mahoraga, já foi um oponente do próprio Sukuna. Bom, isso aconteceu lá no arco de Shibuya, então fica comigo porque no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como foi a luta do Sukuna versus o General Mahoraga. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal e também amassa o like que isso ajuda bastante. Ah, esqueci de falar, meu nome é Everton. General Mahoraga, o Shikigami mais poderoso dentre a técnica das 10 sombras utilizada pelo Megumi e também utilizada pelo Sukuna. O único a nunca ter sido derrotado e consequentemente controlado por um membro da família Zenin. Como eu falei anteriormente, tanto o Sukuna quanto o General Mahoraga acabaram se enfrentando lá no arco de Shibuya, que é um dos maiores e melhores arcos da obra. E dentro desse arco a gente viu mortes extremamente absurdas de personagens muito relevantes e importantes para a obra. Mas eu não quero dar spoiler de quem acabou indo jogar no Vasco, então esse não é o assunto desse vídeo. Além disso, dentro do arco de Shibuya temos lutas e reviravoltas durando aproximadamente 3 anos e com consequências, assim, irreversíveis. Essa batalha em particular aconteceu justamente porque o Sukuna foi alimentado pelo jogo com mais de 10 dedos, totalizando 15 consumidos pelo Itadori. Dessa forma, ele tomou o controle do Itadori e acabou varrendo tudo em Shibuya. Mas antes dele enfrentar o Mahoraga, ele ainda deu um pauzinho no jogo que acabou tendo que lutar com ele obrigatoriamente só para alimentar o ego do Rei das Maldições. E tudo isso aconteceu porque depois de ingerir uma grande quantidade de dedos, o Itadori se torna basicamente incapaz de tomar posse do seu corpo novamente por um tempo indeterminado. E chegou um momento do arco de Shibuya que o Sukuna acabou ficando frente a frente com o Megumi e ele não viu outra opção a não ser invocar o General Mahoraga, porque ele estava num beco sem saída. Naquele momento ele sabia que possivelmente ele podia ir dessa para melhor. Então ele utilizou a única carta na manga que ele tinha naquele momento. E depois de tudo isso que o Megumi passou, encarando maldições de grau especial e até mesmo lutando contra o seu próprio pai reencarnado, ele estava exausto. Mas depois que o Megumi invoca o General Mahoraga, o Sukuna acaba chegando perto dele para salvar ele do próprio Mahoraga, porque pra quem não sabe, o Megumi não tem controle completo sobre esse general. Ele só teria controle sobre o General Mahoraga se de alguma forma ele conseguisse exorcizá-lo, e ninguém na história da família Zenin conseguiu fazer isso. Então o Sukuna acabou salvando a vida do Megumi e curando ele com a sua energia amaldiçoada reversa, porque a gente sabe que o Sukuna tinha planos pra ele. Desde o início do mangá, o Sukuna já tinha interesse no Fushiguro, o personagem morrer ali não seria nada interessante pro Rei das Maldições. Fora que o Sukuna lutar contra o General Mahoraga seria uma ótima forma dele meio que aprender um pouquinho sobre as suas técnicas, porque afinal é isso que o Sukuna tá utilizando contra o Satoru Gojo atualmente no mangá. Mas bem, vamos pra luta. Nesse embate, quem deu o primeiro passo foi o General Mahoraga, utilizando a sua lâmina exterminadora de espíritos amaldiçoados. Ela é imbuída com energia positiva e atua da mesma forma que a energia amaldiçoada reversa, basicamente. Então, o ataque dessa lâmina é totalmente fatal para qualquer tipo de maldição, uma vez que se as maldições são atingidas por essa lâmina exterminadora, que é carregada uma em cada mão do Mahoraga, eles acabam sendo exorcizados instantaneamente. E o Sukuna só saiu ileso dessa porque ele estava dentro do corpo do Itadori. Mesmo assim, o golpe é poderoso o suficiente para afundar parte do chão, ferir o braço do Sukuna e a onda de choque acertar em cheio um dos personagens no local. Depois disso, o Sukuna acaba saltando e desferindo um soco que mal incomoda o Mahoraga. E ele também utiliza sua técnica de corte para tentar atacar o Shikigami, que saiu ferido, porém inteiro, algo que permitiu o leme na sua cabeça girar. E essa parte é muito interessante, então presta atenção. Esse giro fez o Mahoraga se adaptar ao corte do Sukuna, então agora ele é basicamente capaz de ver o próximo ataque chegando e até mesmo utilizar sua lâmina para desviá-lo. Mahoraga acerta um golpe bem mais potente, talvez o soco mais forte já desferido por alguém dentro da obra. Forte ao ponto de fazer o Sukuna voar entre os prédios, saindo quebrando tudo ao seu caminho. Mas é o Rei das Maldições, né? Ele acabou saindo ileso dessa. E até chegou a elogiar o Mahoraga, quem diria. Mas assim, o General Mahoraga é muito rápido. Rápido ao ponto de conseguir chegar no Sukuna antes mesmo dele se regenerar, aplicando simplesmente uma voadora nele. A luta segue por uma trocação de golpes extremamente frenética, até o Sukuna agarrar o rosto do Mahoraga e utilizar um corte forte o suficiente para partir o Shikigami e parte dos prédios juntos, finalizando com um chute em direção ao chão. Então isso aqui foi um golpe extremamente poderoso, que além de acertar o Mahoraga, acertou tudo à sua volta. Nesse ponto, o Sukuna já estava totalmente consciente das habilidades do seu adversário e sabia que ele não iria ser derrotado. E só agora o Sukuna acabou percebendo que o leme na cabeça do Mahoraga representa um ciclo completo de harmonia. A cada giro ele pode se adaptar ao ataque do adversário. E nesse momento da batalha, até o próprio Sukuna acaba afirmando uma coisa pra gente. A afirmação é a seguinte: se ele tivesse enfrentado o General Mahoraga antes do jogo dar mais 10 dedos pro Itadori comer, cara, não ia ter chance. Se ele tivesse apenas com aqueles 5 dedos iniciais, o General Mahoraga ia acabar completamente com ele. Então, digamos que o Sukuna
deu sorte? Ou foi o jogo que foi uma bênção pro Rei das Maldições? Bom, a gente nunca vai saber. E após essa explicação sobre os dedos, e se ele não tivesse com todo esse poder ele perderia pro Mahoraga, ele faz algo impensável, que é simplesmente ativar a sua expansão de domínio. E essa, dentro da obra, pelo menos até o momento do mangá, foi a primeira expansão de domínio mostrada sem nenhum tipo de barreira em volta. E além de não ter barreiras, essa expansão de domínio tem um raio de alcance de 200 metros. Sim, um raio, então ele vai pegar uma área circular. Bom, ele não chegou aí tão longe justamente para não acertar o próprio Megumi, que estava inconsciente no chão um pouquinho mais afastado. Então ele pegou a sua expansão de domínio e ao invés de abrir um raio de 200 metros, ele diminuiu para 140 metros. Já que o intuito da luta era derrotar o General Mahoraga, aprender suas habilidades e também manter o Megumi vivo. E dentro da sua expansão de domínio, ele basicamente pode utilizar livremente suas duas técnicas de corte, o clivar e o desmantelar. Então, tudo que possui e não possui energia amaldiçoada dentro daquela área vai ser totalmente aniquilado. Aniquilado ao ponto de não sobrar nada. E isso inclui todas as pessoas e também os prédios nesse raio de alcance. E assim, essas pessoas foram totalmente destruídas, sem nem mesmo entenderem o que tinha acontecido. Cara, imagina você tá andando na rua e do nada, bum, bum. Tipo, tá ligado? Já era. Eu não ia entender nada. Na real, não ia dar pra entender, né? Porque eu não ia estar aqui pra tentar entender. Complicado. Bom, mas vamos lá. O Sukuna utilizou sua flecha de fogo pra destruir o Mahoraga de uma única vez, impedindo que ele pudesse se adaptar novamente aos seus cortes, o que praticamente o deixaria invencível contra o Rei das Maldições naquele momento. Isso é bizarro, porque imagina uma situação hipotética em que o Sukuna utilizasse uma habilidade inata dele, e essa habilidade inata era a mais poderosa que ele tinha no seu arsenal. Se ele jogasse contra o Shikigami e ele acabasse se adaptando, basicamente já era um leito de... porque o Sukuna não ia conseguir aguentar. Mas não foi o caso, então tudo certo, segue o jogo. E como eu falei anteriormente, se essa flecha não tivesse sido efetiva, só restaria a ele técnicas de fogo, e com o tempo, o Mahoraga poderia se adaptar novamente. E assim, fisicamente, o Sukuna não demonstrou nenhuma superioridade perante ao Shikigami. Logo, a vantagem que ele teria conseguido utilizando um ataque extremamente poderoso seria perdida. Bom, mas como eu falei pra vocês, a flecha foi efetiva e tudo que sobrou do General Mahoraga foi o seu leme, aquele leme que fica na cabeça dele, que aparentemente é uma parte secundária do corpo do Mahoraga, ou seja, não faz parte do corpo principal, então como o Sukuna destruiu ele, o leme acabou ficando intacto. E depois que o Sukuna conseguiu vencer, o capítulo basicamente é finalizado com uma imagem do Sukuna carregando nas suas costas, na realidade arrastando esse leme do Mahoraga, e faz muito sentido, porque atualmente ele tá utilizando isso no mangá. Cara, foi uma luta extremamente interessante pra mostrar o poder real do General Mahoraga e também o poder do Sukuna, que mesmo com 15 dedos foi capaz de destruir o Shikigami, e eu gostei bastante. O que vocês acharam? Comentem a opinião de vocês, e se vocês quiserem eu posso trazer mais alguns Veja Como Foi de Jujutsu Kaisen aqui no canal. No mais é isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa o like, um beijo, até o próximo vídeo, eu fui, tchau.